bem-vindo. Josué 19, versículo 1 ao 5. A segunda parte saiu de Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar, Sual, Balazem, Estolade, Betu, Armas, Eclag, Bet, Macabode, Azar, Susa, Bet, Labaote e Saruém, 13 cidades com suas aldeias. Ain, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Belat, Beer, Ramadunegeb. Essa foi a herança da tribo de Simeão, de acordo com seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá, porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. Interessante aqui que Judá foi o primeiro a receber a herança da terra prometida. A gente sabe que Ruben é o filho primogênito de Israel, mas aqui notoriamente Judá recebeu a primogenitura no lugar de Ruben. E ele foi o primeiro a receber a herança, e a herança maior, que essa era a bênção do primogênito. Isso mostra que Deus não é estático. Deus não é cartas marcadas. Deus pôs um princípio da primogenitura, mas a gente conhece a história bíblica. Judá recebeu a primogenitura quando tiveram que fazer o resgate de Benjamim. Lembra da história de José? Benjamim ficou preso junto com Simeão, e aí Judá chegou em Jacó, Israel, e disse: eu garanto com a minha própria vida, a vida dos meus filhos, que eu vou lá e vou buscar o Benjamim de volta, eu vou buscar seus filhos de volta. A partir desse momento, no mundo espiritual, Judá ganhou a primogenitura. Sabe que Deus não tem um jogo de cartas marcadas. O equilíbrio de Deus é dinâmico. Então, e aí está falando que Simeão herdou a herança da terra prometida dentro do território de Judá. Então há uma conexão aqui. Seguindo o texto. A terceira parte saiu de Zebulon e seus clãs. A fronteira da herança ia até Saride, seguia para o oeste a Maralá, encontrava-se com Dabezete, indo até o ribeiro de fronte de Jequineão. Do outro lado de Seride, fronteira seguia a leste na direção nascente até a fronteira de Quislote Tabor. Continuava até Debarate e subia até Jafia. Prosseguia para leste até Gat-Hefer e Etecazim, chegando até Rimon, e virava na direção de Neá. Dali a fronteira contornava a norte de Enatom e terminava no vale de Iftael. Incluía Catete, Nalau, Sinron, Idala e Belém, as 12 tribos com suas aldeias. Essa foi a herança dos clãs de Zebulon, as cidades com suas aldeias. Gente, nós temos aqui, dentre várias terras da herança de Zebulon, nós temos a cidade de Belém. Cidade de Belém, a cidade que nasceria o Salvador, o Messias Salvador. E tu, Zebulon, terra de Naftali, a profecia do profeta, mencionada em Mateus. De modo nenhum será esquecida. Zebulon era uma tribo pequena, aparentemente desprezível. Diz: tu, ó Zebulon, terra de Naftali, terra desprezível, tu não serás esquecida. As tribos menos conhecidas, foi lá que nasceu, em Belém, na cidade das terras de Zebulon, o Messias Salvador. O profeta diz lá em Mateus, menciona a profecia. Então, uma das terras aqui, uma das cidades das terras da herança do Messias está aqui, Belém. Tu, ó Belém, tu, ó Zebulon. O Senhor gosta de levantar dos improváveis da impossibilidade um rei salvador, um milagre extraordinário. Zebulon está na região norte, Belém está na região norte, região desprezível em Israel, como se fosse o norte do Brasil ou o nordeste do Brasil. Imagina das pessoas mais importantes do Brasil virem do norte ou do nordeste. Deus gosta de fazer isso, o improvável da impossibilidade. Quando eu fui em Israel, o que mais me chamou a atenção foi isso, foi Deus
fazer o seu filho nascer. E o trabalho de Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele operou o seu ministério e ele viveu e foi criado na região de Nazaré, que está na região da Galileia. A Galileia era uma região desprezível, mas isso é um outro ponto. Essa foi a herança dos clãs de Zebulon, a cidade e suas aldeias. Vamos para Issacar. Versículos 17 a 21. A quarta parte saiu para Issacar e os seus clãs. Seu território incluía Jezreel. Lembra do vale de Jezreel? Jezreel é um vale que é mencionado em Apocalipse, que é também chamado de Vale do Megido ou Amagedon. Tem 3 nomes para esse vale. Jezreel é o nome da cidade que era ali, a território que era ali. Megido ou Amagedon. Esse vale de Jezreel, que está dentro da tribo de Issacar, é onde vai acontecer a treta final da história, tá? Você pode saber que a treta final da história vai ser um exército governado pelos globalistas, progressistas, pelos anticristos, e eles vão reunir para destruir Israel, arrancar Israel do mapa. E Israel vai clamar e o Messias Salvador vai voltar. E se o tropeço de Israel produziu o rei dos judeus pendurado na cruz em favor de todos os pecadores, quando Israel recebeu o Salvador, a terra vai ser redimida de uma maneira extraordinária. É isso que Paulo fala em Romanos 9. Paulo fala assim, ó, se o tropeço de Israel, que Israel não recebeu Jesus na primeira vinda, isso produziu salvação para todos os gentios, que são os não-judeus, que é o que a gente desfruta hoje. Aí Paulo fala assim, se na queda deles houve tanta salvação para o mundo, imagina a redenção deles. Então lá no vale de Jezreel acontecerá uma redenção, quando Israel vai clamar, vai ser cercada pelos exércitos do dragão, a antiga serpente, que vai vir para destruir. E o Salvador vai vir para socorrer. Vai ser top, John. O negócio vai ser power. Jezreel, não esquece disso não. Vale de Jezreel. Eu fui lá. Do Monte Carmelo. Um dia eu vou lá com vocês. Certeza. Antes do papai ir para a glória, eu ainda vou em Israel fazer um discipulado, um mastermind com vocês. Meus filhinhos amados. E nós vamos lá no Monte Carmelo ver o Vale de Jezreel, que é o Vale do Megido. Também o Vale do Amagedon. Jezreel está aqui na tribo de Issacar. Aí tem várias cidades aqui. Eu não vou mencionar os nomes. Tem um amigo meu que fala que esses nomes complicados aqui não faz ele entender a palavra, não. Diz que é tortura. Mas tudo bem. Vou mencionar pelo menos os pontos mais proféticos aqui. A fronteira. Vamos para o versículo 22. A fronteira chegava a Tabor, Sazim, Bet-Semes. Terminava no Jordão. 16 cidades, as suas aldeias. Essas cidades, suas aldeias, foram herança da tribo de Issacar de acordo com seus clãs. Azer. A quinta parte saiu para a tribo de Azer e seus clãs. Seu território incluía Elcate, Alim, Bet-Aksaf, Alamalek, Amad e Mizal. A fronteira ocidental chegava até o Carmelo. Carmelo é o monte onde Elias desafiou os 400 profetas de Baal. E Elias falou, chama todo Israel lá no Monte Carmelo. Eu gravei um vídeo no meu YouTube, tem lá. Eu gravei no Monte Carmelo, o poder da oração. O Monte Carmelo está lá na região de Azer, na tribo de Azer. E foi lá que Elias desafiou os 400 profetas de Baal. Os caras eram idólatras e estavam ensinando Israel a ser idólatra. E aí Elias fez um desafio. Ele falou, vem cá, eu chamo todo Israel e eu quero provar aqui para vocês quem é o Deus verdadeiro. Vocês invocam por Baal e eu invoco pelo Deus de Israel, verdadeiro. Quem for o Deus verdadeiro vai fazer fogo cair do céu e lamber aqui essa oferta de sacrifício. Ele fez um altar de pedra cercado por águas e colocou o sacrifício lá em cima. Os 400 profetas de Baal ficou rezando e orando, fazendo suas preces, suas magias. Não caiu fogo do céu. Elias zombava deles. Falou, talvez o Baal está dormindo, por isso que ele não responde com fogo. Israel todo assistindo. Imagina, transmissão online, live online para todo Israel assistindo o momento. Esses profetas de Deus respeito, porque os caras são doidos. Profeta de Deus genuíno, os caras fazem coisas fora do comum. Lá no Carmelo. E é interessante que ali Deus respondeu com fogo. O fogo que veio do céu
queimou a oferta, queimou a água em volta do altar e queimou até as pedras. Você já viu um fogo que queima água e queima pedra? É o fogo de Javé, Jeová, como resultado de um clamor de um profeta. Não despreze um clamor de um profeta de Deus. O grande ponto é o seguinte: quem é profeta de Deus? Um verdadeiro cristão, ele é um profeta de Deus. Ele deve assumir essa identidade. Se todo cristão assumir essa identidade, ele não tem ideia da ogiva nuclear que ele é para acionar o céu e lamber a terra com fogo. O fogo que Elias clamou, queimou. Aí depois disso os profetas de Baal foram envergonhados e Israel voltou para o Salvador. Então tá aqui o Monte Carmelo, está lá na tribo de Azé. Outra cidade interessante é Caná. Caná é outra cidade que está lá na tribo de Azer. Caná da Galileia, lembra da história? Essas cidades e aldeias foram herança da tribo de Azer, conforme seus clãs. Naftali, olha Naftali. A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs. A sua fronteira começava em Elef, Carvalho de Zanim, passando por Adami-Negueb e Jabneel até Lacum, terminando no Jordão. A fronteira voltava para o oeste, passando para Asnot-Tabor, chegando até a Hucoque. Fazia divisa com Zebulon ao sul, Azer a oeste e Jordão a leste. As cidades fortificadas eram de Naftali: Zidim, Zer, Ramate, Recate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azó, Quedes, Edrei, Enrazó, Irom, Megdal, Eli, Orem, Bet-Anat, Bet-Semes. 19 cidades em suas aldeias. Quando Jesus começou a fazer milagres, ele foi para Decápolis. Decápolis é uma das 10 cidades principais da região de Naftali. Por isso que a Bíblia diz: tu, ó terra de Naftali, não foi desprezada, a luz vai brilhar em ti. Então, boa parte dos milagres de Jesus aconteceram lá na região de Naftali. Depois tem a região de Dan, versículo 40 a 46, a região de Dan. Fala o nome das cidades, vai de Zorá até Gat-Rimon, e defronte da região de Jope. A tribo de Dan, olha o versículo 47, não conseguiu expulsar os amorreus ocidentais, que os empurraram para as regiões montanhosas. Então a tribo de Dan não conseguiu vencer ali os inimigos que era para ser conquistado, e os inimigos empurraram ele para a região montanhosa. Os ocidentais mantinham longe das planícies, por isso o território deles era muito pequeno. Dan ficou com um território pequeno porque os inimigos empurraram eles para perto. Eles conquistaram, mataram os habitantes e estabeleceram ali. Eles mudaram o nome de Lezem para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa foi a herança da tribo de Dan, de acordo com os clãs da cidade e suas aldeias. Aqui em Dan nós temos um exemplo interessante. Qual exemplo? É que as tribos, depois das principais conquistas, lembra que eles conquistaram 37 reinos, 37 cidades? Josué 31, Moisés conquistou 6. Então, foram 37 conquistas extraordinárias, só que não acabou tudo, eles conquistaram os reinos principais. Agora, cada tribo devia conquistar suas terras, mas várias menções aqui em Josué mostram que as tribos falharam. Então, Josué era um líder nobre, ele entendia que o poder tinha que ser descentralizado, ele não queria centralizar o poder, ele entendia que ele deu o tom, deu o modelo, e ele sabia a hora de delegar e sair de cena, foi o que ele fez. Cada tribo deveria ir lá e assumir seu propósito. Cada família, cada clã devia assumir seu propósito, só que eles falharam em cumprir esse propósito. Aqui em Josué está mencionando várias vezes algumas tribos que falharam em cumprir esse propósito. Uma tribo de Dan falhou em conquistar seu território. Como essa falha dos resultados das conquistas das tribos, surgem juízes. Juízes, o que você vai entender? É um poder descentralizado, as tribos estão todas divididas e alguns juízes especificamente se levantam no poder do Espírito Santo para trazer o reino de Deus, para trazer o mover de Deus. É um tempo de descentralização e de divisão. Poder descentralizado é de Deus, mas nem sempre atinge o propósito de Deus, porque às vezes as pessoas se corrompem na caminhada. Mas é um risco que tem que se correr. Josué correu esse risco de não ter poder centralizado. E aqui tem a tribo de Dan recebendo um revés. Versículo 49 ao 50 encerra o capítulo 19, dizendo: eles terminaram a partilha da terra como herança e fixação das fronteiras. O povo de Israel, então, cedeu uma parte da herança deles para Josué, filho de Num. Olha que coisa fascinante. Em obediência à palavra do Eterno, eles deram a cidade de Timnat-Sera a pedido dele.
na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e passou a residir ali. Essa foi a herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio às tribos de Israel em Siló, na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Assim, eles concluíram a partir da terra. A herança foi toda distribuída perto da tenda do encontro, da tenda da comunhão. Lembra do tabernáculo? Tinha uma parte central no tabernáculo que era uma tenda. Que era a tenda da comunhão, tenda do encontro. É lá que a coluna de fogo vinha. Foi ali que o pessoal fez toda a distribuição da terra. O que significa isso? Eles fizeram a partilha da herança na presença do Eterno, chamando Deus para participar das decisões da terra como no céu. Desde o princípio da terra como no céu, decisões de coisas terrenas. Já viu aquela coisa? Religião, negócios à partes, Deus de um lado, negócio... Não, o verdadeiro cristianismo, verdadeira fé genuína, verdadeiro espírito de fé é quando você leva decisões naturais para a presença de Deus. Você pergunta para o Espírito Santo, você pergunta para Deus, você vai tomar... Eles estavam tomando decisões administrativas, eles estavam tomando decisões terrenas, mas eles estavam perto da tenda da comunhão. O que significa isso? Significa você orar, consultar o Espírito Santo antes de tomar uma decisão como família, antes de conquistar, comprar um empreendimento, comprar um negócio. Antes de investir algo, perguntar para o Eterno. Antes de empreender em algo, perguntar para o Eterno. Isso é chave, né? Importante. Agora outra coisa fascinante é Josué. Quer dizer que Josué só recebeu a sua cidade depois que ele distribuiu todas as cidades, todo mundo. O altruísmo de Josué faz ele um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Esses são os líderes genuínos do modelo de Jesus. Eles colocam primeiro os seus liderados, depois eles. Eles não são os primeiros a serem servidos, eles são os últimos a serem servidos. Josué só descansou para receber a sua herança depois que todo mundo já estava em posse da herança. Diz o texto que eles se reuniram e disseram: nós vamos dar para Josué a cidade. A cidade Timnat-Sera tem um significado. O nome Timnat-Sera, a cidade que Josué herdou, significa terra do sol brilhante ou terra abundante. Josué é um tipo de Cristo. Líderes na casa de Deus, genuínos, eles são do tipo Josué. Eles lideram não pensando em si primeiro, eles lideram pensando no Israel de Deus primeiro. O Israel de Deus encontrando descanso. Israel, tem tantos líderes narcisistas nos nossos dias que eles pensam em si primeiro. Tudo é primeiro para eles. E o que sobra fica para os seus liderados. Eu quero ser do tipo Josué, do tipo Jesus. Só vou descansar depois que todo o Israel de Deus descansou. Será que nos nossos dias tem gente que consegue fascinar com esse tipo de liderança? Josué, José e Jesus têm a mesma raiz, aponta para a expressão de Deus salvando na terra. Josué é um exemplo para nós. Nós somos a geração de Josué. E o espírito de fé, ele vem carregado com o espírito de altruísmo. Tem que ter muita fé para cuidar do outro primeiro, antes de cuidar de si. Sabia que isso é uma grande expressão de fé? Cuidar do outro primeiro, antes de cuidar de si, significa: eu confio que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim. Então eu cuido dos outros, abençoo o outro. E sei que Ele separou uma porção. E sabe, a porção de Josué era uma porção abundante. No final da história, a cidade dele era uma cidade do brilho abundante e da terra abundante. Senhoras e senhores, essa é a geração de Josué e esse é o espírito de fé.